Olá, meu nome é Janine, eu sou psicóloga, sou professora da UNEB. Eu fui convidada a fazer companhia para vocês um pouquinho nesse período de isolamento social e eu tenho comparado esse momento a uma situação de uma viagem que a gente foi convidado para fazer e meio às pressas. E aí a gente arrumou a mala na correria e quando a gente chegou no destino, que a gente foi abrir a mala, a gente percebeu que tinha um monte de coisa que a gente achava que era importante e que a gente acabou deixando para trás. E agora a gente está diante do desafio de aproveitar essa viagem sem essas coisas que a gente considerava que seriam fundamentais. E para ajudar a gente a pensar esse momento de uma maneira um pouco mais leve, eu vou compartilhar um caso que eu vivi na minha época da faculdade. A gente foi para o encontro de estudantes de psicologia para Florianópolis, no sul do país, que é uma cidade que tem dezenas de praias. E algumas dessas praias, o acesso ele é muito limitado e ele só pode ser feito por meio de trilhas, e trilhas às vezes que são desertas. E nós, muito aventureiros, né, resolvemos ir a uma dessas praias que tinha uma caminhada de mais ou menos 1 hora. E nós fomos caminhando pela beira-mar e nesse percurso a gente foi encontrando um monte de lixo no caminho. E a gente resolveu catar aquele lixo, lá, quando a gente achar uma lixeira, né, a gente joga esse lixo, não vamos deixar ele aqui no caminho não. E aí a gente foi andando, catando lixo, chegou um momento que a gente estava com as mãos cheias de lixo, não achamos a lixeira, não tinha onde jogar o lixo e a gente não queria deixar aquele lixo no meio do caminho, então a gente teve que continuar a caminhada carregando aquele lixo da mão. E aí a gente avistou logo à frente uma cabana feita de tábuas de madeira. E a gente pensou, vamos ver se ali existe alguma lixeira disponível e se a pessoa responsável deixa a gente colocar o lixo lá. A gente se aproximando da cabana, a gente foi observando que a porta estava aberta e o chão era de terra batida, tinha um monte de carne de sol pendurada assim na varanda. E a gente começou a ficar curioso com aquela situação. Chamamos na porta e não veio ninguém, daí a pouco se aproxima um rapaz com aquele semblante tranquilo, sereno. E a gente perguntou se ele era o responsável, ele disse que sim, autorizou que a gente jogasse o lixo lá na lixeira dele. E eu, muito curiosa, fiquei pensando, né, como é que seria aquela, que vida era aquela, né, numa cabana, no meio de uma praia deserta. E conversamos um pouco com o rapaz, ele contou que aquela cabana era da família dele já há 90 anos, que ele morava ali naquele momento, ele estava morando sozinho. Contou um pouco sobre como era a rotina dele e disse que, dentre as coisas que ele fazia durante o dia, ele assistia todos os dias o pôr do sol em cima de um monte de pedras que tinha lá na beira da praia. E aí a gente precisava terminar a caminhada, despedimos, mas aquilo ficou na minha cabeça. Eu fiquei pensando, aquele rapaz naquela cabana, naquelas condições, e ele falando que ali ele tinha uma vida tranquila, que ele tinha tudo que ele precisava, então que ele não sentia falta de outra coisa. E aquilo mexeu um pouco comigo, porque eu era jovem, tinha um monte de coisas, um monte de oportunidades e eu ainda sentia que faltavam coisas. Eu ainda estava insatisfeita e inquieta com a vida que eu tinha. E a minha cabeça não parou mais de pensar. E a gente falou para ele que a gente continuaria a caminhada e que a gente ia tentar voltar para assistir o pôr do sol junto com ele. E aí eu fui o resto da caminhada, na hora que a gente chegou na praia, até o retorno, pensando e comparando aquela vida com a vida que eu tinha. E quando a gente retornou, que a gente olha lá no alto daquelas pedras, né? Realmente ele estava lá e a gente subiu para assistir o pôr do sol junto com ele. E eu continuava inquieta com a minha curiosidade um pouco impertinente. Eu tive a ousadia e ainda perguntei para ele, falei, mas todos os dias você tem essa mesma rotina e você faz tudo sempre igual? Isso não é um pouco entediante, não? E aí ele olhou para mim com aquele olhar sereno, um sorriso discreto no rosto, olhou bem no meu olho e falou, mas o mar nunca é igual. E aí eu fiz aquele silêncio e pude perceber a pequenez do meu olhar, não é? Diante de tantas coisas, diante de tantas oportunidades, eu não conseguia enxergar a completude. E ele ali naquele mar aparentemente igual, aparentemente o mesmo, ele conseguia enxergar tantas coisas. Então, nesse momento de isolamento social, eu desejo para vocês esse olhar, que eu diria que é um olhar de poeta,
que consegue ver as mesmas coisas todos os dias e enxergar uma coisa nova a cada direcionamento do olhar, que consegue ouvir um som aonde talvez fosse só ruído, aonde consegue ver cor onde talvez antes tivesse cinza, não é? Então eu desejo pra gente nesse momento de isolamento, onde muitas vezes a gente está vendo as mesmas coisas, às vezes está comendo as mesmas coisas todos os dias. Então eu desejo que o nosso paladar consiga, mesmo comendo todos os dias as mesmas coisas, a gente consiga explorar aqueles sabores, que a gente tenha os nossos sentidos aguçados na profundidade da experiência que a gente está vivendo e que a gente consiga passar por esse momento com um pouco mais de leveza e que mesmo a nossa bagagem estando faltando e coisas que a gente julga que sejam necessárias não estejam disponíveis, que a gente consiga manter o nosso coração sereno e aproveitar esse momento de alguma forma para exercitar esse nosso olhar, para exercitar os nossos sentidos. Imagina a gente fazer esse exercício diário quando tudo voltar à possibilidade de experimentar a diversidade, a multiplicidade de oportunidades que a gente tem, não é? Se a gente levar esse olhar treinado, esse olhar de poeta, a gente vai conseguir curtir, a gente vai conseguir viver e a gente vai conseguir se sentir muito mais completo. Para terminar, eu vou compartilhar com vocês uma estrofe, na verdade os últimos versos de um livro de poesias do meu filho, que chama Poesia na Varanda. E aí eu vou ler para vocês. Ó, esse é o livro, tá vendo? Poesia na Varanda, de Sônia Junqueira. E eu vou ler para vocês os últimos versos deles. Ela fala assim, ó, essa imagem, olha que imagem linda, né? E ela fala assim: agora, sempre que quero saber cadê a poesia, dou um pulo na varanda, me debruço e espero. Quem sabe se de repente ela volta e simplesmente vem contar por onde anda. Então eu espero isso, né? Que a poesia volte, conte por onde anda e que a vida da gente, mesmo em isolamento social, mesmo sem as coisas que a gente julga importante, que ela seja poesia. Viu? Se possível, fique em casa. Se precisar sair, use máscara, lave bastante as mãos. Fica bem. Um abraço.